Oi, gente, eu sou a Leila, sou fonoaudióloga. A pergunta que foi enviada por vocês essa semana aqui para o canal é sobre comunicação alternativa, qual a indicação e como fazer uso dela. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. A comunicação alternativa, ela tem como objetivo facilitar a comunicação do indivíduo que por algum fator inerente a ele mesmo, né, alguma patologia, alguma questão motora grave, interfere na comunicação oral. Então a gente vai ter a comunicação alternativa como uma forma suplementar de comunicação para esse indivíduo. A gente pode dividir a comunicação alternativa de duas maneiras. A comunicação não apoiada, que é uma comunicação que, embora não seja verbal, ela parte do próprio indivíduo. Então, por exemplo, a questão gestual, expressão facial, piscar de olhos, são coisas que partem do indivíduo, então são formas de comunicação alternativa não apoiada. E a comunicação alternativa apoiada é a que vai usar os objetos concretos para auxiliar na comunicação desse indivíduo. Então, por exemplo, a gente pode usar as pranchas de comunicação, que tem diferentes gravuras, diferentes figuras. A gente pode utilizar as miniaturas, né? Vai ter uma infinidade de materiais que a gente vai poder usar e que, como são coisas externas ao indivíduo, são as comunicações apoiadas. O que é importante a gente perceber quando faz a indicação da comunicação alternativa para esse indivíduo? O indivíduo que vai fazer uso de uma comunicação alternativa, ele tem que ter alguns pré-requisitos para que essa comunicação seja realmente útil para ele, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é a questão cognitiva desse indivíduo. Esse indivíduo ele tem uma cognição suficiente para entender para que serve esse material, como ele vai ser usado, né? Para conseguir usar esse material no dia a dia. Ele tem uma atenção sustentada o suficiente para usar esse material. Então são coisas que a gente vai avaliar e vai ver se realmente ela vai ser benéfica para esse indivíduo. Outra questão é a questão motora, né? São as habilidades motoras que esse indivíduo tem, que vão influenciar no tipo de comunicação alternativa que ele vai usar. Então, essa pessoa que precisa de comunicação alternativa, ela tem uma flexão de braço, ela consegue apontar, ela consegue folhear uma prancha, um fichário, né? Quais são as habilidades motoras que ela possui para que a gente possa usar essas habilidades dentro da comunicação alternativa dela. Outra questão importante é a gente saber quais são os estímulos que ela está recebendo. Essa pessoa tem uma deficiência auditiva, tem uma deficiência visual. Como vai ser esse uso dessa comunicação? Se ela tem uma deficiência visual, não adianta colocar uma prancha com uma série de figuras, que isso não vai beneficiar esse indivíduo. Então é importante a gente saber quais são as deficiências que estão acompanhando essa pessoa. Outra coisa importante é a gente saber para qual ambiente essa comunicação tem que ser adaptada. Então a gente está falando de uma criança que vai à escola, que está em fase escolar, ou a gente está falando de um indivíduo adulto que já não frequenta mais a escola, que tem uma vida com uma demanda social diferente de uma criança. Então é importante, a gente às vezes vai ter até dentro do próprio material essa diversidade de ambientes, né, para conseguir contextualizar todos os ambientes. E além disso, a gente tem que saber se essa pessoa vai precisar de um auxílio, né, e se as pessoas que estão nesses ambientes, se elas sabem usar esse material. Então é importante que o familiar esteja junto na construção desse material, que ele possa ser também treinado a usar esse material com aquela criança ou com aquele familiar, e que dentro desses ambientes exista algum tipo de conscientização, muitas vezes até da família, de chegar, explicar para que serve, como usa, né? E ter sempre alguém ali para poder auxiliar. Se essa pessoa tiver uma dificuldade motora, por exemplo, que não consegue folhear o fichário e está fazendo uso do fichário, ela vai precisar de alguém que auxilie ela nesse uso da comunicação. Então ela vai precisar de alguém que folheie para ela. Além disso, é importante a gente avaliar o custo dessa tecnologia, né? A família que vai usar essa tecnologia, ela tem condições de arcar com o custo dessa tecnologia, né? Hoje em dia, a gente tem uma popularização muito grande do tablet, né? Do computador. Então, são coisas que facilitam bastante
essas pessoas, que elas podem usar o tablet, por exemplo, com essa função de comunicação alternativa. Mas nem todas as famílias vão estar inseridas nesse contexto, então a gente tem que perceber qual é o custo dessa tecnologia, né? Se ela precisa de uma tecnologia de um custo mais baixo, a gente tem que fazer essa adaptação também. No vídeo mesmo vão aparecer algumas imagens de tipos, né, exemplos de comunicação alternativa de baixo custo. Então a gente vai ter, por exemplo, as pranchas de comunicação. Algumas vão poder ser móveis, então a gente vai ter aquela prancha com velcro, em que o paciente vai escolher o que ele quer comunicar e vai grudar na prancha, ou as pranchas inteiras, né, que o paciente vai apenas apontar qual é a gravura que ele quer comunicar. A gente pode ter as pranchas frasais, então já é um indivíduo que tem uma escolaridade, que já consegue usar a prancha de uma forma mais complexa. Então a gente vai poder montar uma frase com sujeito, verbo, objeto, uma sentença completa e colocando as gravuras que ele quer sinalizar naquela sentença. A gente também pode ter a prancha fixa na parede, né, que é um recurso às vezes interessante para a sala de aula, então ou fixa na carteira e a criança vai apontando, ou como a questão do velcro, colocando a figura que ela quer sinalizar. A gente pode ter o uso dos tablets, que já são uma tecnologia um pouco mais cara, mas que hoje em dia não é tão mais cara assim, né, pela popularidade. Então a gente vai ter uma série de recursos, de aplicativos que vão auxiliar na construção dessas pranchas dentro dos tablets, dessa tecnologia mais um pouquinho mais cara. Então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o nome de um aplicativo chamado QFala, que é um aplicativo para comunicação alternativa. Ele tem um sintetizador de voz em português, então você clica e ele diz o nome daquilo que ele quer, que você está selecionando, né? E também a gente vai ter o construtor de pranchas. É uma tecnologia que você usa dentro do tablet mesmo. Também é um programa gratuito, assim como o QFala. E através dele você vai organizando as pranchas, né? Ele vai te dar um banco de dados de gravuras. Você pode também usar gravuras da internet, gravuras do seu computador, fotografias. Você vai inserir e vai construir pranchas para a comunicação alternativa daquele indivíduo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Podem enviar outras perguntas para nós, que elas serão respondidas aqui no canal. Beijos e até a próxima!